Torcida do Corinthians não aceitará uma derrota para o Flamengo e promete meter o louco no time. Coisa que eu apurei também é que se o Corinthians perder domingo, a pressão vai ser como nunca se viu em 2024. Os Gaviões, por exemplo, não apoiam o impeachment, mas realmente chegaram... assim, a situação do Corinthians tem limites, né? Segundo eu ouvi. Tite volta à Arena Neoquímica, mas desta vez contra o seu ex-time. Será que ele é bem-vindo por lá? A situação do Corinthians hoje, ela chama muito mais atenção do que a presença do Tite no campo, né? O que você vai fazer lá no Parque São Jorge? Você vai ver se o Tite está lá? No Parque São Jorge não, na Arena. Você vai ver se o Tite está lá? Cara, pouco importa para a torcida do Corinthians se o Tite vai aparecer ou não vai nesse jogo. Quando o Tite foi contratado pelo Mengão, ele não quis jogar lá no primeiro encontro, só que desta vez não terá para onde correr. Eu tenho certeza que se ele tivesse assumido o time contra o Corinthians, exatamente contra o Corinthians, quando foi contratado no final do ano passado, mas ele preferiu não assumir, ele assumiu no jogo seguinte, ele ia ser muito vaiado e muito hostilizado. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo vamos acompanhar a imprensa repercutindo sobre esse confronto entre Corinthians e Flamengo direto da Neoquímica Arena, né? E também, logicamente, o encontro, né, do Tite com os torcedores do Corinthians. Será a primeira vez do técnico lá em São Paulo, né? Jogando contra o seu ex-clube, tá? O vídeo tá bem interessante, né? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e também deixar o seu like, tá? Vou deixar aqui os créditos pra galera aí do canal UOL Sport. Vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre esse confronto entre Flamengo e Corinthians e Tite versus torcida do Corinthians. Roda aí, produção! Porque o convidado de honra, Renato, para a festa de 114 anos do Corinthians é o Flamengo com o nosso ex. Pois é, eu tô curioso. Bom, antes de mais nada, boa noite, Marília, boa noite, Casão, boa noite, Alice. Eu tô muito curioso para ver como é que a torcida do Corinthians vai receber o Tite na Neoquímica Arena. Eu tenho certeza que se ele tivesse assumido o time contra o Corinthians, exatamente contra o Corinthians, quando foi contratado no final do ano passado, mas ele preferiu não assumir, ele assumiu no jogo seguinte, ele ia ser muito vaiado e muito hostilizado. Porque, afinal de contas, o Corinthians o procurou antes até do que o Flamengo, e a resposta para o Corinthians foi tipo, não, eu não vou trabalhar esse ano. Eu fiz uma promessa para minha família e eu não vou trabalhar esse ano. Passa o tempo, o Flamengo vai lá, conversa, insiste e ele assume. Ali o clima era horroroso. E em seguida tinha o Flamengo e Corinthians. Teve um Flamengo e Corinthians. Ele não foi. Dessa vez ele vai. Já passou algum tempo. Eu acho que vai haver um misto, porque não tem como a torcida do Corinthians não ser grata ao Tite, né? É a mesma coisa se o Jorge Jesus amanhã fosse para um outro clube. Você pode até ficar zangada com ele. Você não pode deixar de reconhecer o que ele fez pelo seu clube. O Tite fez muito pelo Corinthians. O Tite foi 2 vezes campeão brasileiro. O Tite foi campeão da Libertadores, campeão mundial. O que ele poderia ter feito mais pelo Corinthians? Mas a gente sabe que o coração do torcedor não é sempre tão lógico assim. Então eu estou muito curioso para ver como é que a torcida do Corinthians, a fiel, vai receber o Timão. O Tite, o Timão como o Timão vai receber o Tite neste domingo. O que você acha, Marília? O que você acha, Alice? O que você acha, Casão? Como é que vocês esperam essa recepção? Bom, depois, é o seguinte, Renato, eu acho que ela vai oscilar entre o desprezo, como a torcida do Corinthians é tão preocupada com o time, entre o desprezo, ou como ignorar o fato, e algumas vaias. Acho pouquíssimo provável que ele escute o que ele escutou todas as vezes que ele esteve lá, quando ele estava na seleção brasileira, que eram aplausos calorosos quando ele levou a seleção para jogar na Neoquímica Arena, ou precisou da Neoquímica Arena para algum momento da seleção. Não vai acontecer com ele o que aconteceu com o Casagrande, porque são situações muito diferentes, e não é sobre ter escolhido um projeto melhor, foi sobre como foi feito o processo da recolocação dele em times de futebol. Então, eu sei, por exemplo, que a Gaviões não fará nada. Não há, a Gaviões pede para as pessoas irem de preto sempre, tem lá o caderno de marketing do dia, o que fazer, como chegar ao estádio. Eu sei que a Gaviões não está preparando nem protesto
e nem homenagens. Ele já recebeu placa várias vezes quando teve lá depois de sair do Corinthians. Dessa vez eu acho que vai oscilar entre ignorar o fato e algumas vaias. Dazão. Boa noite. Eu acho assim, eu penso que vai ser uma ignorada, porque a situação do Corinthians hoje, ela chama muito mais atenção do que a presença do Tite no campo, né? Claro, vai entrar o Tite lá, eu acho que a torcida vai mesmo gritar pro time, não vai prestar muita atenção, porque ela não tem como prestar atenção em outra coisa. O que você vai fazer lá no Parque São Jorge? Você vai ver se o Tite está lá? No Parque São Jorge não, na Arena, você vai ver se o Tite está lá? Cara, pouco importa para a torcida do Corinthians se o Tite vai aparecer ou não vai nesse jogo. O time tem que jogar, alguém tem que aparecer. Presidente, vice-presidente, ex-presidente, capitão. E, cara, o Corinthians está largado. É o pior momento da história do Corinthians, na minha opinião. Eu não posso dizer antes de 70, mas de 70 para cá, eu não tenho a mínima dúvida que é o pior momento da história do Corinthians. Nem na época que foi rebaixado, a situação administrativa e dentro do campo estava tão largado. O Corinthians foi se desfazendo dos jogadores, uma tentativa de inovação. Olha, faz muito tempo que eu não vejo um time do tamanho do Corinthians, um time grande no Brasil, contratar tão mal, gastar dinheiro tão mal, contratar jogadores medianos para baixo, um monte deles, vai ter um monte. Não comprou um cara, não chegou um cara que você fala assim, pô, esse cara é o titular absoluto, ele tem moral, tem personalidade, mesmo ele chegou agora, mas dá a faixa de capitão para ele, não tem. O Corinthians tem o Garro, que é o melhor jogador do Corinthians, chegou quase não chegando e tal, e demonstrou dentro de campo, está demonstrando dentro de campo que ele foi uma ótima contratação. Mas ele foi contratado sem as pessoas saberem que ele ia se adaptar e ia ser um grande jogador. Ele não foi contratado já sendo um grande jogador. O Corinthians contratou um monte de jogadores médios para baixo, iguais ou piores do que aqueles que já estavam. Então, só para dar um exemplo, centroavante, tem lá o Yuri Alberto, contrataram o Pedro Raul, qual a diferença? Um é mais alto, o outro é mais baixo. Aí você vai buscar o Héctor Hernandes, qual a diferença? Qual a diferença? Chegou para ser titular absoluto? Não. O Corinthians está contratando jogadores médios para disputar posição. O Corinthians não pode disputar posição com ninguém. O Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento, precisa ter um time. O Corinthians, sem dinheiro, assim, para mim não tinha nem que estar contratando esse monte, né? Porque não tem dinheiro, tem que pagar a conta. Mas já que está gastando, cara, contrata um cara bom, não um monte igual àqueles que já tem. O Corinthians está na roubada. E o Tite não tem nada a ver com isso. Talvez em algum momento, talvez ele receba até aplauso, porque a torcida vai olhar o time jogar mal, o Ramon mexer mal, e aí vai olhar pro Tite e vai lembrar que o Tite ali, talvez aplauda o Tite no meio do jogo, quando a coisa estiver desandando. Caso desande, né? Porque a tendência é desandar mesmo, né? Falando ainda sobre o jogo e sobre técnico, gente, um assunto bem importante é a pressão, né, que existe aí em cima desse jogo. Eu apurei que as organizadas prometem demonstrar um apoio antes da partida. Acho que vai ter até uma carreata, que eles vão sair do Bom Retiro ali e vão, né, caminhando até próximo ali da Neoquímica Arena. É uma demonstração de apoio, vai ficar bonito. Tem que sair cedo, hein? É longe, hein? E não sei se até ali Arthur Alvim, não sei exatamente onde vão. Até onde vão. Mas uma coisa que eu apurei também é que se o Corinthians perder domingo, a pressão vai ser como nunca se viu em 2024. Os Gaviões, por exemplo, não apoiam o impeachment, mas realmente chegaram... assim, a situação do Corinthians tem limites, né, segundo eu ouvi. E espero, claro, né, que em relação às torcidas organizadas que não haja nenhuma violência, mas vai ser uma pressão muito forte se o Corinthians perder esse jogo contra o Flamengo. Eu conversei com pessoas que trabalham no Corinthians. Essa informação já chegou ao clube, tá? Já chegou ao clube. Os jogadores estão sabendo. Então, Olívia, isso aí ajuda ou atrapalha? Antes do jogo, o atleta ficar sabendo, por exemplo, que se perder, né? Tipo, se o Corinthians não ganhar, mais ou menos assim. Ajuda ou atrapalha, Olívia? Meu parceiro, e aí? Diz você.
né, essa pressão ali do torcedor do Corinthians, né, pra cima do time, vai ajudar os caras a jogarem mais bola contra o Flamengo ou vão ficar ali, né, entre as cordas, preocupados com tudo isso, e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, vai acabar se dando bem? O que você acha sobre isso, né? Só sei de uma coisa, né? Estou ansioso para esse confronto, até porque não tem nada a ver com o Corinthians, mas tem tudo a ver com o nosso campeonato, até porque o time do Fortaleza perdeu para o Botafogo e o Flamengo, né, tem a possibilidade agora de aproximar mais ainda ali da parte de cima da tabela. Então, meu amigo, independente do que está acontecendo lá, o que importa é o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é que nós queremos essa vitória para conseguir continuar brigando, né, ali na parte de cima da tabela. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. O créditos? Claro que sim, créditos vai para a galera do All Sport. Beleza? Tamo junto, daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês, hein? Fica ligado no canal. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!